Olá, pessoal. Boa noite a todos. Aqui quem está falando é o professor Leonardo. Hoje nós vamos dar a continuidade, à nossa série de lives, onde nós falamos de transformando, a análise de dados em dinheiro, né? Como que você que está entrando aí no mercado de trabalho pode ganhar dinheiro, trabalhando com análise de dados numa grande empresa ou montando o seu próprio negócio. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Guilherme Masson, que tem aí uma experiência muito grande de trabalhar em empresas multinacionais, né? Muito obrigado, Guilherme, por ter aceito o convite. Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço aí o convite, Léo. Bom, Guilherme, vamos começar aqui o nosso bate-papo, então, tá? Bom, antes da gente começar, pessoal, deixa aí nos comentários também, qualquer pergunta que aparecer, tá? O Guilherme está aqui para responder mesmo as dúvidas de vocês. Não percam essa oportunidade, de conversar com alguém que tem tanta experiência, e vocês vão ver aqui ao longo do nosso bate-papo, experiência em ramos diversos aí dentro das empresas. Guilherme, primeiro eu queria que você começasse contando um pouquinho para nós a sua formação, né? E o porquê que você escolheu a sua área. Não, beleza, Léo. Cara, eu me formei em ciência da computação lá atrás, na Unesp de Rio Claro, tá? Eu sempre gostei bastante de computador, gostei de utilizar, gostei de fuçar e acreditava que aí seria uma boa escolha para mim, tá? Confesso que durante o curso aí tive as minhas dúvidas, né? É um curso bem puxado, bem complicado, então em alguns momentos ali eu não sabia se era aquilo que eu queria, mas acabou dando tudo certo, me formei e aí acabei seguindo carreira na área mesmo, tá? Não, muito legal, Guilherme. E assim, eu acredito que o curso de ciência de computação vocês têm um aprendizado muito grande nessa área de programação, né? Não sei se tão forte na área de estatística, mas como que é isso dentro de um curso hoje de ciência da computação? Boa pergunta, Léo. O curso de ciência da computação ele é bastante generalista, né? A gente passa por bastante disciplinas das mais diversas possíveis ali, com foco bem grande em programação mesmo, muita teoria por trás de algoritmos, programação, linguagens. Tem a estatística, mas é uma estatística bem básica, tá? Ali para você ter noções de estatística. Na minha época também não tinha tanto foco em dados, né? Eu demorei, não foi saindo da faculdade que eu entrei para o mundo de dados, né? Quando eu saí da faculdade, eu fui ser desenvolvedor de sistemas mesmo. Foi depois de um bom tempo que eu migrei para a área de dados. Legal, isso é bacana de você trazer para nós. Então, assim, quando você saiu do seu curso de graduação, você tinha uma outra visão, né, do que você tem hoje, né? E aí, como que começou então a sua trajetória, né? Para onde que você foi? Como que foi esse trabalho aí como desenvolvedor? Não, bacana. Quando eu me formei, eu fui fazer estágio na IBM, em Campinas, ali próximo de Campinas, né, IBM de Hortolândia, sistemas numa linguagem ali chamada, uma plataforma chamada Lotus Notes, que não existe mais, né, mas era uma linguagem Lotus Script, muito parecido com o VB, ali, né, Visual Basic, e fui construindo minha carreira ali, estagiário, analista. Depois de um tempo eu virei líder técnico em Lotus Notes, migrei para a web, mas aí foi uma migração estranha, né? Porque eu não tinha conhecimento, tá, da parte web, mas acabei me tornando ali líder técnico, participei de um projeto super bacana sobre sustentabilidade naquela época, era um projeto chamado Smarter Planet, e era o maior portal de sustentabilidade que o mundo tinha naquela época, presente em diversos idiomas, diversos países, era super interessante, tá? Fiquei ali por um tempo e aí eu vim para o meu momento empreendedor, né? Eu estava ali na IBM, eu sentia que programação pura não era a minha área, tá? Eu sei que hoje está super em alta, muita gente aí ganhando muito dinheiro com isso, mas eu ainda não tinha me encontrado, né? Então já tinha tentado
uma programação mais back-end, depois web, e não me encontrava. Aí eu fui empreender, né, abri a minha empresa completamente distante da área, um e-commerce aí focado em computadores e peças de alto desempenho. Fiquei ali por alguns bons anos, uns 6 anos mais ou menos. Foi super bacana, aprendi muita coisa. Eu acho que empreendendo a gente aprende coisas que a gente nem imaginava que aprenderia, né? Então foi super positivo aí para minha carreira, para eu evoluir em alguns skills aí, principalmente responsabilidade, gestão, liderança, uma visão holística do negócio, foi interessante. E não vou avançar, porque daí a próxima já entra aí a minha entrada, meu mergulho no mundo de dados aí. Não, muito legal, Guilherme. E, pessoal, apesar de eu já conhecer o Guilherme há algum tempo, essa parte da história dele é toda novidade para mim também, tá? É bacana. E, quer dizer, você trabalhou um tempo, né, empreendendo e depois, por algum motivo, a chave mudou. E aí, você veio para o mundo de dados. E o que aconteceu aí? Aonde essa chave mudou? Por quê? Bacana. Vamos falar agora, então, é a parte bacana da história, né? Começa não num momento tão bacana. Eu estava com a minha empresa ela durou aí acho que cerca de 6 anos. Eu cheguei a fechar, inclusive, fornecimento com grandes empresas aí, de computadores de alto desempenho mesmo, simuladores de voo, foi super, super bacana. Mas chegou um momento que veio a crise, tá? E aí eu comecei a ter que reduzir muito a minha margem, começou a ficar difícil competir, mudança em impostos no Brasil, da lei do ICMS veio nessa época também. Isso acabou apertando muito o meu Isso negócio. foi qual ano, Guilherme? Só para a gente contextualizar aqui. 2012 e 2013, quando Tá. começou a ficar difícil, muito difícil, né? E aí eu percebi que eu precisava tomar alguma atitude, né? A minha atitude no momento, naquele momento, foi reduzir a minha empresa, fui reduzindo até a hora que eu falei, putz, agora eu preciso fechar, né? Antes que seja tarde demais. E foi uma decisão difícil, vendi carro, abri mão de tudo, paguei todos os funcionários, né? Não deixei dívida com ninguém. E aí eu precisava fazer alguma coisa. Eu estava morando em Pindamonhangaba na época, é uma cidade industrial, né? E de comércio. Eu não tinha experiência nenhuma, nem em indústria, nem em comércio, né? E aí eu falei, putz, o que eu vou fazer? E foi aí que eu decidi estudar, né? Eu falei, putz, eu preciso estudar e eu quero voltar para o mercado formal de trabalho. Tenho um grande amigo que foi o meu mentor na época, e ele falou, Gui, você é super analítico, cara, você sempre foi, você estava gerindo uma empresa, você tem controle de tudo, você, quando você vai tomar qualquer decisão na tua vida, você faz controle, você se baseia em dados, você monta planilha, você organiza tudo. Tem um negócio que está começando a bombar bastante chamado ciência de dados. Tenta estudar isso. É muito novo no mercado brasileiro ainda, mas é muito promissor. Investe nessa. Eu falei, pô, estudar não faz mal para ninguém, né? E comecei a estudar para caramba. Eu precisava entrar em ciência de dados ali naquele momento e, putz, eu não tinha Python nem R, mas eu sabia programar. Não sabia programar nessas linguagens. Tinha a base, a lógica da programação, tinha tudo isso. A minha estatística era quase nula e machine learning, essas coisas, era conversa distante da minha realidade, né? Meu, o que é isso, né? Mas eu falei, putz, vou organizar minha vida e vou estudar, né? Então, no começo, a minha empresa, eu continuava operando só para vender o que eu tinha de estoque, né? Então, eu estava esvaziando o meu estoque sozinho ali, fazendo isso, né? Vendendo online, estudando. Putz, estudava, sabe? Eu consegui, assim, nessa época, eu consegui manter essa rotina de continuar acordando cedo, estudando, putz, o dia inteiro, fazia minhas vendas, voltava, estudava até a noite, porque eu falava, preciso me recolocar. E acabou dando certo, né? Foi aí que eu comecei, que eu entrei mesmo na área de dados. Eu fui para uma startup, né? Fui para praticar e peguei ali para fazer um projeto que não era tanto ciência de dados em si, mas eu ia estar mergulhado no mundo de dados e ia poder praticar.
Ali a gente pegava e fazia o monitoramento de todos os concorrentes de uma grande empresa de cosméticos aí, né, para não dizer nomes, e o nosso objetivo era trabalhar com inteligência de mercado. Então, no final do mês, a gente sempre entregava um report falando como ela estava posicionada de preço em cada linha de produto delas, produtos entrantes de concorrentes, produtos que estavam diminuindo volumetria, por exemplo, mudando de nome. A gente fazia tudo isso via web scraping nos sites dos concorrentes. Então, assim, foi uma época que eu aprendi muito sobre web scraping, sobre organização, estruturação de dados, sobre como montar um report e como apresentar um report, porque eu liderava essa equipe, né? Então, assim, como cientista analista de dados, eu era super júnior, né? Mas eu tinha minhas habilidades ali de liderança e eu acabei pegando a liderança fazendo frente ali com o cliente, né? Nessa consultoria. Esse foi a minha entrada no mundo de dados aí, muito mais como analista de dados do que cientista. Só que começava a trabalhar às 9, das 6 às 8 eu sempre estava estudando, porque eu sabia que eu queria ser cientista, né? E eu sabia também que a estrada era longa e eu precisava comer muito capim, né? Então, todo dia cedinho ali comendo capim para tentar virar um cientista em algum dia aí. E é muito legal o ponto que você trouxe agora, Guilherme. Queria até que você trouxesse aí para os alunos, né? Muitos aqui ainda estão na graduação, e é legal entenderem, até porque é um termo ainda meio confuso, né? A diferença, né, entre o analista e o cientista dentro dessa área de dados. Eu frequentemente abordo esse tema porque realmente ele gera muitas dúvidas, né? E a verdade é, não existe um limite claro entre a atuação deles, né? Você vê um invadindo a área do outro, mas basicamente, falando em responsabilidades, um analista de dados, o grande objetivo dele é responder perguntas de negócio. Então, por que as minhas vendas estão subindo? Por que está caindo? Por que o meu cliente está insatisfeito ou satisfeito? Por que eu estou vendendo menos em uma determinada forma de pagamento? Tá? Então, o analista, ele olha os dados para tentar responder uma pergunta do presente. Né? Então, ele vai olhar o passado e responder uma pergunta do presente. Normalmente, esse é o grande foco do analista. Já o cientista, ele vai criar uma solução, tá? As soluções clássicas do cientista são as previsões, né? Então, ele também olha para o passado, só que em vez de responder uma pergunta do presente, ele vai fazer uma previsão sobre o futuro. Então, mais ou menos assim, qual que é a minha expectativa de vendas para o próximo mês? Quais são os meus clientes com potencial de churn? Né? Churn é o cliente que vai deixar de ser um cliente, né? E assim vai, né? Então, basicamente, o analista olha para o presente, o cientista olha para o futuro. O cientista não vive sem o analista, né? E você vai ver muitas vezes ele se confundindo ali, o cientista vindo fazer uma análise, né? Pensando, tentando responder uma pergunta do presente também, nada impede um analista também de colocar um modelo, complementar uma análise com uma tendência, uma previsão de futuro. Então, assim, eles podem se misturar, mas normalmente a gente divide eles assim para ficar um pouquinho mais claro. Legal, Guilherme, uma explicação muito bacana. Eu acho que muito didática a explicação que você fez em relação a analista e cientista. Bom, e aí você falou, né, que começou como analista, mas você continuou ali estudando, para conseguir, né, o seu objetivo de ser um cientista de dados. E, bom, antes da gente entrar na parte do cientista, como que foi esse estudo? Você fez cursos? Porque hoje a gente sabe que, principalmente pegando naquela época, né, você deve estar falando aí em torno de 2014, 2015, alguma coisa nesse sentido, né? A gente não tem dentro das universidades muitas disciplinas, talvez na região, no estado de São Paulo, ainda tem a USP, a Unicamp, que tragam mais informações, mas ainda são poucas, mesmo hoje, disciplinas relacionadas à análise de dados, trabalhando com machine learning, a parte de programação também, tirando talvez o curso de ciência da computação e engenharia, os demais cursos é bem falho. Como que você fez esse estudo? Você foi pegando vídeo na internet, assistindo? Como é que foi?
eu acho que era uma realidade bem diferente, né, Léo, do que é hoje, né? Primeiro porque as universidades não estavam preparadas para isso, você não ouvia falar de machine learning, ciência de dados, né, em cursos de pós-graduação, MBA que fosse, né? Não tínhamos também tantas escolas, cursos brasileiros, né, online, que pudessem ajudar nessa área. O que eu fiz foi procurar os clássicos, né, ali as escolas online aí norte-americanas que tinham alguns cursos nessa área e muito estudo por conta própria, projetos próprios que eu fazia, né? Alguns por livre, espontânea vontade mesmo, né? Um que eu fiz que eu adorava fazer, né? Que era do maior site aí de venda de automóveis do Brasil, né? Eu sempre gostei muito de carro, né, Léo? E eu tava na fase que eu tinha que aprender a fazer web scraping, eu tava fazendo isso, então eu criei um web scraping, eu baixava esse site inteirinho toda noite na minha máquina. Toda noite eu baixava todos os anúncios que tinham, e aí com isso eu fui criando análises, né? Então assim que eu fui montando meu banco de dados, eu comecei a criar análises, e responder perguntas simples do tipo, qual carro que mais vende em determinada região do Brasil, qual modelo, qual tipo, né? Qual tipo de carroceria que mais vende, qual a cor mais popular, qual final de placa mais ou menos popular, e fui evoluindo essas análises, né, até começar a fazer algumas análises um pouco mais avançadas, qual o tempo médio de que um determinado tipo de carro leva para ser vendido, né, e fui avançando. Então, isso me ajudou bastante, esses desafios que eu fazia, né, paralelo, junto com os cursos, com os estudos, eu acho que essa foi a minha base, tá? Legal, Guilherme. E só explica um pouquinho para o pessoal o que é o web scraping, que eu acho que a maioria aqui não sabe, não. Boa, boa. Desculpa aí, pessoal. Web scraping é o quê? Imagina um robozinho, tá? Que você programa ele para ele entrar num determinado website e baixar uma informação, né? Ele traz para você essa informação. Então, por exemplo, eu tinha esses robozinhos que eram disparados à noite, entravam nesse site, anúncio por anúncio, e falava, código do anúncio, modelo do carro, cor, valor, ano, opcionais, ia salvando isso numa tabela para mim, né, num banco de dados. E ele fazia isso toda noite para todos os anúncios ativos, tá? Legal. Vou pegar aqui alguns comentários que já tem aqui. O Aparecido. Guilherme, prazer falar contigo através desse grande mentor que é o Léo. Nessa transição, qual foi a sua principal fonte de inspiração e força para continuar a caminhada para atingir o alvo? Legal, Aparecido. Eu acho que, assim, sem sombra de dúvidas, tá? Minha fonte de inspiração e força eram minha esposa e minha filha, tá? Eu olhava ali, né? Eu tinha mais de 30 anos já quando eu resolvi fazer essa mudança para a área de dados, então eu tinha 30 e poucos anos, putz, agora não lembro, 30 e quantos, tá? Minha esposa tinha uma filha, tinha um monte de conta para pagar e tinha acabado de quebrar uma empresa, né? Então, putz, eu precisava virar a minha vida, né? Eu precisava de um plano sólido, né? E que eu pudesse crescer, né? E me desenvolver ali. Então, elas foram a minha inspiração, sem sombra de dúvidas. Legal. E bacana você trazer isso, Guilherme, que semana passada eu fiz um evento gratuito para os alunos e uma das minhas perguntas para eles foi o sonho, né, o porquê que eles estavam ali. E a minha resposta para eles foi: eu estou aqui ministrando essa aula para vocês por causa da minha família. E você trouxe agora o mesmo tema, né? E é algo importante, né? A gente que já, né, na época você já tinha filho, eu hoje tenho também, normalmente é o ponto, né? É o objetivo mesmo. E tem muita gente que é novinho ainda, que ainda não tem, né? Talvez esposa, filho, mas quando tiver, vai saber que é o que move a gente, né? Não tem jeito. Ó, o João tá aqui com Senhora a gente inspiração. também. É. Bom, e aí como que. Pode
continuar, né? Como que foi essa caminhada? Agora você estudou, tem uma formação um pouco melhor, já está trabalhando com liderança dentro da parte de análise de dados, e qual que foi o próximo passo? Legal. O próximo passo, Léo, então tava começando a engrenar, tava começando a ficar bacana, sabe? Tava super legal. E aí veio a notícia que eu não esperava, né? A empresa que eu tava quebrou, simplesmente quebrou. E aí, eu ainda tava em home office Pindamonhangaba, tá? Nessa época. E aí eu falei, aí eu começo a questionar um monte de coisa, né, na minha vida. Pô, eu tô tentando uma carreira que eu preciso de um investimento de tempo aí de médio e longo prazo, porque eu voltei, né, eu recomecei. Só que parece que tem alguma coisa errada comigo, né? Um ano atrás eu quebro a minha empresa, consigo um emprego, a empresa que eu tô quebra. Eu falei, eu tô com o dedo podre, né? Tem alguma coisa errada comigo, não é possível. E aí foi o momento, talvez aí o momento mais difícil da minha vida do que fazer, né? Porque, cara, será que eu vou realmente conseguir voltar para o mercado formal, né? Minha filha estava lá, minha esposa estava lá, contas chegando, e eu precisava tomar uma decisão. E aí eu tomei a decisão de que eu ia continuar estudando. A empresa quebrou, estou desempregado, mas eu vou continuar acordando cedo, vou continuar estudando, participando de processo seletivo, vou usar inclusive os desafios dos processos seletivos para ir além, estudar mais, vou aprender a fazer processo seletivo, né? Porque você começa a acostumar com as perguntas, começa a entender o que eles mais perguntam nos processos, e vou seguir estudando, né? Porque não tinha outro caminho para mim naquele momento, né? Eu precisava acreditar que isso daria certo. O que mudou? Eu falei, agora eu não escolho mais lugar para trabalhar. Se precisar voltar para São Paulo, voltarei para São Paulo. Se precisar mudar de estado, mudarei de estado. Estou aberto a possibilidades. E segui estudando. Graças a Deus não demorou muito, tá? Foram ali uns 2 meses ali depois que a Praticare quebrou, 2, 3 meses, e aí eu consegui uma vaga numa consultoria para ir trabalhar na área CRM do Santander, né? E aí eu já iria para dentro de um grande banco como analista de dados, não como cientista. Mas eu falei, não tem problema. Vou como analista e vou seguir estudando para ser cientista. Alguma hora eu vou aprender estatística, vou poder usar os modelos de machine learning aqui. Estudo não vai faltar, case para contar não vai faltar, mas eu vou seguir como analista porque dá para eu aprender muito. Eu sempre fui muito focado lá também em aprender. Né? Então, não é porque não era uma vaga como cientista que não seria uma vaga interessante para mim. E eu fui vendo, eu vou aprender muito mais sobre dados, sobre análise, sobre negócio, vou me fortalecer. E fui, tá? Numa empresa que não tinha chance de quebrar, né? Exatamente, eu falei, não, se eu quebrar essa, realmente o problema sou eu, né? Aí lá eu fiquei por um bom tempo no Santander, aí foi super bacana na área de crédito, né, de pessoa física ali, criei muita análise, quando dava eu usava alguma coisinha mais avançada ali, de Python, de não sei o que, colocava um modelo, alguma coisa assim, mas era basicamente área comercial, venda, né, de produtos de crédito, pessoa física, e estruturei todos os dados, criei os dashboards, criei os estudos, foi super bacana, aprendi muito ali, tá? Então, nessa época do Santander, você já programava em Python, né? Você já se virava ali. Já estava um bom tempo ali estudando, praticando, já estava com uma certa solidez ali no Python. Não, legal. Tem um comentário aqui do João, deixa eu ver aqui. Gui, comenta um pouco sobre sua visão sobre a importância de título acadêmico, mestrado, doutorado, comparado à experiência profissional, portfólio e hands-on no mercado de trabalho de dados hoje. Isso é algo bem interessante. Pode ficar à vontade para dar sua opinião. Deixa eu deixar a pergunta aqui na tela para o pessoal ver. Fala, João. Consigo ver até sua cara me fazendo essa pergunta aí. A gente bateu vários papos
sobre isso aí, no João é o tempo de nosso Bayer. próximo palestrante, pessoal, da É semana que vem. muito bacana. Eu tenho uma opinião, né? Por ser opinião, é algo bem particular, tá? Então não é verdade absoluta, deixando claro para todo mundo, tá? Eu segui o caminho de não ter títulos acadêmicos, né? A gente sabe hoje, putz, você pode fazer um mestrado, um doutorado, né? E ter títulos. Como vocês viram, a minha carreira foi ali, eu mudei para a área de dados depois dos 30 e poucos anos, eu precisava correr contra o tempo, eu precisava acelerar o meu estudo, eu não poderia tomar essa decisão de falar, putz, vou parar, vou fazer um mestrado, um doutorado agora, não tive essa opção, tá? Deu certo para mim, não quer dizer que vai dar certo para outras pessoas, tá? Mas eu gosto muito, tá? Dessa de ir estudando aquilo que você precisa e que você quer aprender, tá? Por outro lado, muitas empresas hoje utilizam títulos para acelerar a carreira profissional. E se você está nesse momento, hoje eu não descartaria essa opção. Se eu tivesse me formando na universidade, começo de carreira, sem dúvida nenhuma eu faria mestrado, doutorado. Você já entra com uma senioridade muito maior numa empresa do que alguém como eu que foi correndo ali por fora, fazendo curso, me especializando. São caminhos diferentes, onde o caminho de quem tem um título é mais curto, normalmente, não é a regra 100%, tá? Só que, qual que é a diferença? Existe uma distância enorme entre o que você aprende no mundo acadêmico e uma empresa, né? Existe um vale aí. E nem toda empresa e nem todo profissional entendeu isso, né? Eu, na minha carreira, eu já lidei com profissionais de diferentes formações, com título, sem título, tá? E aí eu acho que é aí que mora a confusão, né? Você criar a expectativa de que alguém que acabou de sair do mundo acadêmico vai entrar numa empresa e vai ter a pegada da empresa, o ritmo da empresa, a preocupação com o negócio, com KPI ali, não vai. Ele estava num ritmo de pesquisa, é outra realidade, né? É outro mindset. Por outro lado, para qualquer atividade dentro da empresa que você precisa de um pensamento analítico, organizado, pesquisa, essa pessoa é excelente. Eu acho que é como você utiliza os profissionais. Não adianta você pegar um PhD recém-formado ali e querer colocar ele de frente com o negócio para tocar as coisas ali na frente do negócio. Você vai expor e vai utilizar mal um recurso com potencial absurdo que você tem ali, né? Então eu acho que essa é a grande diferença, né? Enquanto aquele que veio ali ralando, sofrendo na empresa, batendo cabeça ali, ele está no ritmo da empresa. Por outro lado, ele não tem aquela habilidade de pesquisar, de saber o que está rolando aí nos papers da área, de saber quais que são as tendências ali mais acadêmicas, né, mais de pesquisa mesmo. Ele não tem isso, né? Então qual profissional que você precisa, né? Eu acho que essa é a grande pergunta que um contratante tem que se fazer. Acho que esse é um ponto bem importante, e eu falo muito com os meus alunos aqui nos cursos também, até nas lives, né? Porque realmente hoje nós temos uma distância tão grande entre a universidade e a empresa privada, né? Principalmente as grandes empresas, da forma que eles trabalham, e eu acho que eu posso dizer isso bem, porque eu tive a oportunidade de fazer um doutorado, de fazer um pós-doutorado e depois ir para a Bayer, e aí você vê uma discrepância de mundos muito grande, né? E o que você trouxe eu acho que é muito importante e muito válido, Guilherme. Dependendo da área dentro da empresa, pode ser que ter um doutorado faça mais sentido e dependendo não faz. Agora, o que eu levo muito, eu gosto de trazer muito para os alunos também, Guilherme, é a parte financeira, que a gente tem que pensar muito hoje. Há 20 anos atrás, uma bolsa de doutorado era 10 salários mínimos. Hoje, uma bolsa de doutorado, em São Paulo, um pouco mais caro, né? Eu não sei certinho, mas a bolsa da CAPES e do CNPq hoje não dá 2 salários mínimos. É R$ 2.200 a bolsa.
Quanto, eu não tenho certeza desses valores, se você ou o João tiverem, ou a outra pessoa que está aí no setor privado também, quanto será que está ganhando um analista júnior hoje? Uns 4 mil numa empresa? Já tá O que daí você para acha? cima, Léo. Daí para Se cima, for né? um júnior com um pouquinho mais de experiência, sabe? Não é um pleno ainda, mas um júnior com um pouquinho mais de experiência, 5, 6 mil. 5, 6 mil. Então, a gente pegar você vai ficar aí 6 anos fazendo um mestrado e um doutorado. O mestrado você ganha R$ 1.500, o doutorado você ganha 2.200, né? E você já entra numa empresa como analista júnior ganhando em seus 5, 6 mil. Ou seja, acaba pesando muito na balança isso também, tá? Assim, não sei, quero até ouvir a sua opinião. Quiser colocar aí nos comentários, João, você também que saiu da graduação tem pouco tempo. Mas eu acho que hoje pesa muito para o profissional sair da graduação e entrar no mercado de trabalho do que querer fazer um mestrado e um doutorado. Eu acho que hoje o mercado de dados está muito aquecido, né? Então, se o profissional ele já sabe que ele vai seguir para a área de dados, né? Porque hoje eu vejo esse pessoal mais novo, eles começam, estão no meio da faculdade, eles já sabem o que eles querem, eles são muito rápidos para aprender, né? Muito, muito, muito rápidos. Então, eles indo para o mercado formal, eles vão acelerar muito o ganho financeiro, né? Aí para o mercado privado. E aí eu não sei se eles conseguiriam seguir aí um mestrado em paralelo. Eu acho que consegue, né? Porque eu tenho até um funcionário meu que está começando o mestrado agora, mas está trabalhando também. Acho que depende da empresa. Se a empresa liberar, consegue. Você fez, né, João? João fez no tempo de Bayer. Fez ou está fazendo, né? Não sei se o João terminou o mestrado. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que nós estamos caminhando para esse caminho. Menos profissionais fazendo mestrado e doutorado ou fazendo junto com já estando empregado. Igual você falou, o mercado está muito aquecido. Nós estamos com possibilidade de emprego o tempo todo na área de análise de dados, né? Tanto para o analista quanto para o cientista. Aí é difícil, a pegada é diferente. Acaba que o salário pesa muito, né, na hora de definir essas questões. Bom, para a gente dar Com continuidade aqui, certeza. Guilherme, e aí, depois do Santander, como que foi essa continuidade aí dentro da sua carreira? No Santander você falou que ainda era analista, você já virou cientista dentro do Santander ou foi um passo para a próxima multinacional? Foi o Santander que me permitiu me tornar cientista, tá? Lembra, eu entrei no Santander por uma consultoria e acabei participando de um processo seletivo do próprio Santander na área de riscos, então outra área completamente diferente, né? Eu estava em CRM e foi super bacana porque a vaga apareceu para mim. Não sabiam que eu estava dentro já, que eu estava ali no prédio do Santander, porque quando marcaram a entrevista comigo, perguntaram se eu saberia chegar na torre do Santander. Eu falei, não, eu só preciso subir o elevador, porque você está em outro andar. É, então foi uma surpresa, não foi um processo seletivo rápido, tá, Léo? Lembrando que ciência de dados ainda não era um negócio super claro, as pessoas não sabiam o que esperar de um cientista, o que perguntar, como entrevistar direito, né? Então foi um processo ali que foi um pouco desgastante para mim, porque gera ansiedade, né? Processo seletivo gera ansiedade. E durou ali os seus 4, 5 meses aí o Isso processo, nós, né? Então, nós já estamos falando em qual ano, Guilherme? putz, aí você fez uma pergunta muito difícil para mim. Não, 15, então 16, mais ou 15, menos. Acho que 16, 15, certo. 16, por aí. Perfeito. É, Uhum. 17, sei lá. Só para o pessoal se situar um pouco, que assim, que senão parece que a gente está falando de 20 anos atrás. E não, nós estamos falando de 4, 5 anos atrás, tá, pessoal? Porque senão parece, putz, na Sim. época não falava, aí alguém acha que é 20 anos. Não é não, gente, eu estou falando de 4, 5 anos atrás. O mercado não era aquecido. Ninguém falava de analista, de cientista de dados, tudo começando. Talvez as grandes empresas já tendo alguma coisinha e só, né? Só para vocês situarem no tempo. Sim. Ciência de dados era um negócio muito novo, principalmente no Brasil, né? Eu tenho muitos amigos da área de TI e quando eu falava que, putz, eu queria me tornar um cientista de dados, para eles era conversa de doido, né? O que você quer com isso? O que é isso? O que um cientista faz, né? Não tinha essa clareza.
ainda, né? E deu certo o processo no Santander, fui para a área de riscos, tá? Foi uma escola fantástica, porque ali você tinha a modelagem preditiva, só que a modelagem tradicional, né? Árvore de decisão, regressão logística, ali era isso, né? E muita análise, mas eram 100 analistas de dados na área de riscos. E Nossa. eu, né? Eu, como cientista de dados, a galera falando SQL e SAS, e eu tendo que falar Python para essa galera, Big Data e não sei o que. Então eu era meio que alguém para trazer novas metodologias, né? Então foi super bacana, porque aí era, vamos desafiar uma árvore de decisão com Extreme Gradient Boosting, né, que é um modelo de machine learning, aí o queridinho do Kaggle e da galera, né, vamos desafiar, vamos ver se isso aqui traz coisa legal. E aí eu comecei a mergulhar também no mundo de Big Data, né, porque o Santander estava construindo o Data Lake dele lá, e vamos ver se esse data lake é tudo isso que falam, esse processamento paralelo aí, se vai bater nosso Exadata monstruoso aqui, porque o Exadata de banco, né, um banco de dados monstruoso, super parrudo, e aí, mas vamos lá, e Hadoop, Spark ali, né, aí eu comecei a falar todas essas linguagens, né, essas buzzwords do mercado de dados, Isso é fui legal de crescendo. você trazer, Guilherme, porque realmente é muito diferente, né? Tem muita gente aqui que eu acho que é da área de agrárias que está nos assistindo. E na área de agrárias, quando a gente fala de 1.000 dados, 1.000 linhas de dados, já é uma coisa muito grande. E eu acredito que quando você fala de banco, nós estamos falando aí nas casas dos milhões, ou talvez até mais do que isso. Né? Sim. E uma base de dados lá, que era o nosso inferno, né? Por que era o nosso inferno? Era a base de transação do caixa eletrônico. Sempre que a gente precisava fazer qualquer query ali, e era no Exadata, ainda não tinha migrado, né, para o Big Data, era rodar query e chorar, porque eram 4 teras de informação por dia ali empilhado. E num banco de dados tradicional, né? Por mais que fosse um Exadata, era um banco de dados relacional tradicional, né? Então, aquilo ali era um inferno mesmo para você rodar, porque você não ia fazer um select, você ia fazer algum agrupamento em cima daquilo ali, né? E se você não colocasse o where direitinho ali para você onde você precisava, podia deixar rodando lá que ia ficar, né? Então, banco tem muito dado, né? Então tem bases enormes, né? Tinha processos que a gente deixava rodando à noite no Santander, processos que rodavam a semana inteira, cara. Era um job que rodava a semana inteira para processar. Por isso a corrida do Santander para o Big Data, né? Precisava melhorar isso, estava no limite ali do que o processamento aguentava. Já estava ficando caro levar tanto tempo para processar o dado. Vamos só ver aqui os comentários do João, para a gente não ficar aqui. Tem bastante comentário, vamos lá. Na minha experiência pessoal, eu consigo aprender e evoluir muito nas habilidades que o mercado procura e também que me interessa gastando meu tempo com estudos pessoais e projetos. Então, assim, bastante do que a gente falou sobre a graduação e o mestrado, sobre fazer mestrado já está no mercado, né? Hoje, o que eu vejo é que com títulos te dão uma vantagem inicial na procura por vagas, para chamar a atenção de um recrutador. Mas não necessariamente implica em maior competência, vai muito do perfil. Eu concordo bastante com o João nessa questão. Tem vagas que já colocam lá, né? Dias mesmo, o Vinícius Junqueira, vocês todos, né? Você e o João conhecem aí, os outros, ele palestrou pra gente semana passada, ele tá com uma vaga no time dele que precisaria ser um PhD. Então tem que ter um doutorado. Tem umas vagas específicas, mas eu acho que a maioria hoje não tem essa necessidade, né? O João colocou aqui, eu não terminei o mestrado ainda e nem sei se vou. Então, chega um momento que às vezes você coloca na balança e vê que não vale a pena, né? E faz sentido. Eu acho que cada um, gente, esse tema é um tema muito importante, porque também a gente não quer aqui, ninguém quer desanimar você que está fazendo mestrado e doutorado, pelo amor de Deus, tá? Não é isso não. Mas eu acho que cada um tem que pôr na sua balança e ver o que compensa mais. Hoje nós estamos no mercado
de análise de dados, né? Vamos falar de análise de dados de um modo geral, né? Analista de dados, cientista de dados, engenharia de dados, né? Hoje tem também essa função, que está muito aquecido. As vagas estão borbulhando aí, o pessoal pedindo, pelo amor de Deus, me arruma alguém que analisa dados, porque eu preciso contratar. E não consegue, né? Eu já contei para vocês, há um mês atrás, me procuraram uma empresa precisando, eu tentei encontrar alguém, não consegui, e acabei, né, eles fecharam comigo um serviço terceirizado, porque eles também não conseguiram ninguém. Então, isso tem acontecido, porque não está arrumando. Então, nós estamos falando deste mercado, que hoje está muito aquecido. Talvez a gente volte aqui daqui 3, 4 anos e fale o contrário, tá? Mas, no momento, realmente é difícil a pessoa que quer ir por esse caminho, que já teve um aprendizado grande durante a graduação, porque hoje você pode fazer um monte de curso, um monte de coisa, e já sair da graduação sabendo muito, a pessoa ir para o mestrado e um doutorado. Posso até dar um exemplo aqui, gente, o Aparecido, que está aqui na nossa live também, é meu aluno já há bastante tempo, e o filho dele tem 14 anos e já programa em R com uma habilidade bem grande. Eu sempre falo com o Aparecido, esse menino com 20 anos já vai estar empregado na área de análise de dados. Não tem nem o que pensar. Ele vai fazer uma graduação para ter um título, porque tem que ter, mas antes de entrar na graduação, ele já vai estar programando muito mais do que talvez eu programava quando eu estava no mestrado, né? Hoje também a gente tem uma diferença, porque a molecada mais jovem aí tá louca por programação. Então vai vir uma galera aí que vai aprender essa parte de programação muito antes do que eu aprendi, do que o Guilherme aprendeu, né? Isso também o mercado está mudando. E aí pode chegar um momento que também nós vamos ter mais profissionais e menos vagas. E aí isso cai. Mas eu não acredito, posso até, se vocês quiserem compartilhar a opinião, Guilherme, o João também, eu acho que nos próximos 5, 10 anos isso não acontece. Pelo menos o que as notícias mostram é que vai ter um déficit muito grande aí, uma demanda grande e falta de profissionais no Brasil e no mundo. Eu não poderia concordar mais com você, tá? Cara, eu acho que esse boom de dados ainda dura bastante, tá? Eu acho que pelo menos aí uns 10 anos vão pela frente aí muito aquecido, porque desde que eu entrei o mercado só aqueceu, né? Quando eu entrei, a balança pendia muito para o cientista de dados, né? Todo mundo queria um cientista de dados. A Business Harvard Review lançou aquela matéria lá, a profissão mais sexy do século, alguma coisa assim do século 21, e não sei o que, e todo mundo queria o cientista, e as empresas começaram a contratar cientista e depois se perguntar o que eu faço com cientista, né? Agora que eu tenho que carreira esse cara vai seguir, porque ele é super técnico, ao mesmo tempo ele precisa de negócio, só que ele não é um analista de negócio, né? E as empresas foram amadurecendo. O que eu tenho visto nesse momento no mercado, tá, Léo? As empresas, em sua grande maioria, amadureceram nas suas necessidades. E hoje, a balança dentro de dados pende para o outro lado, para a engenharia. Hoje o engenheiro de dados é o cara mais desejado aí por 9 entre cada 10 empresas procurando alguém de dados, porque é esse cara que vai alavancar o trabalho do analista e do cientista, né? Dando um pouco de contexto, o engenheiro de dados é a pessoa responsável por ir buscar os dados nas origens, criar os pipelines de dados e disponibilizar esses dados num formato que seja útil tanto para o analista quanto para o cientista. Tá? Porque o que aconteceu muito nesses últimos anos é você ter cientista e não ter o dado pronto para ele, ou pelo menos utilizável, né? Porque dado pronto nunca vai ter, né? Redondinho. Sempre vai ter alguma coisa ali para você ajustar. E esse engenheiro também é o cara que vai cuidar da parte de infraestrutura na nuvem, de orquestrar processo. Ele parece muito mais um arquiteto / desenvolvedor de software ali, né? Porque ele vai programar em Scala, vai programar em Java, né? Então ele é de dados, só que ele é um programadorzão mesmo, parrudo, né? Eu brinco sempre que o cientista ele não é um programador, o cientista ele usa a linguagem de programação para resolver os problemas ali. O engenheiro não, o engenheiro é programador mesmo, tá? O engenheiro é um cara forte. E hoje esse cara custa mais caro do que um cientista, tá? Porque o mercado está super aquecido, você não acha, mosca branca de olho azul você achar um cara desse num preço acessível,
né? Eles estão super caros. Então, e a partir do momento que a gente começar a fomentar, ter o engenheiro ali inundando as empresas de dados, o analista vai brilhar mais, o cientista vai brilhar mais, isso só tende a aquecer mais ainda o mercado, né? Porque o ROI, né, o retorno sobre o investimento do cientista finalmente vai ficar positivo, né? Porque ele vai ter dado ali para trabalhar. Hoje são poucas as empresas que eu acho que têm maturidade o suficiente para fazer o ROI de um cientista ser positivo. Não, muito legal o que você está trazendo. E aí eu vou te trazer uma pergunta agora bem capciosa. Mas a gente está aqui e eu acho legal a gente ouvir as opiniões. E o pessoal gosta muito, né, de ouvir isso porque é importante. Quanto tempo você acha que dentro da área de dados, sendo analista, cientista ou engenheiro, um profissional demora para começar a ganhar 10K? 10 mil por mês. O que você acha, Guilherme? Dentro da sua experiência dentro do mercado. Ah, É claro que isso pode variar um pouco, né? Dependendo da empresa, dependendo do local. É claro que tem essas variações. Hoje, na realidade de hoje, tá? Não estou falando que a minha realidade caminhar não é nem perto disso, tá? Mas eu acho que 3, 4 anos ali na área de dados, o cara tá ganhando 10K por mês, tá? Uhum. Eu também acho. Também acho que tranquilamente, com 3, 4 anos, você já está nesse nível sem problemas. Assim, isso nós não estamos nem falando alguém que já vem com experiência que pega vagas mais avançadas, tá, gente? Porque igual eu conto muito aqui, né, para os meninos sobre o meu caso, que eu já entrei numa vaga muito avançada, eu já entrei ganhando 15K na Baia na época, mas isso, assim, aí não é a grande realidade. No momento ainda não é grande realidade. Talvez, com o mercado aquecendo, igual o Guilherme está falando, né, pode ser que comece a ser, que as vagas, principalmente nas grandes empresas, já comecem a surgir tudo acima de 12, 13K. Mas ainda não é essa a realidade, então eu acho que mais ou menos também 3, 4 anos é um tempo suficiente aí para você que se empenhar no trabalho, claro, né? Toda aquelas partes, até que o Vinícius Junqueira trouxe semana passada, de você ser curioso, de você estudar muito, vai te levar esses 10K sem dificuldade. Bom, Guilherme, para a gente dar continuidade aqui, e aí em algum momento você resolveu sair do Santander e ir para a sua segunda multinacional, né? O que te fez ir? O que aconteceu nesse momento da sua vida? Novos desafios? Como que foi essa história? Bacana. Então, no Santander, eu estava começando a ferver ali aquela coisa de cientista de dados, modelo preditivo, não sei o quê, só que eu estava numa área que eu tenho uma enorme admiração até hoje, que é a área de riscos, porque ela é fantástica em sua complexidade, na parte técnica, é maravilhoso. Aquilo é a torneirinha do banco, né? Ou eu dou mais dinheiro ou dou menos dinheiro, né? Aquilo lá é maravilhoso. Só que tem um grande problema na área de riscos. Bacen, Banco Central. Não existe modelo não explicativo para o Bacen. Eu não posso pôr em produção um modelo preditivo que não seja explicativo, ou seja, só naquele tempo, né, 4, 5 anos atrás, só podia modelo de árvore de decisão ou regressão logística, porque se eu não explicasse na vírgula por que eu estava dando crédito ou não estava dando crédito para um cliente, o Banco Central não aprovava e você não ia para frente. E eu queria isso, eu queria muito. Eu queria poder usar esses modelos não só em estudos, né, ou políticas, alguma coisa assim, eu queria pôr em produção o modelo. E aí veio a oportunidade da Monsanto, né? Na época ainda não, a Bayer estava comprando a Monsanto, né? Tava naquela, porque a compra levou 2 anos e meio, estava aí nos últimos 6 meses, tá? Eu sabia que todo o mercado sabia que em algum momento ia ser efetivada a compra, só não sabia quando, né? Já estava tudo aprovado, estava nos órgãos regulatórios, né? E aí surgiu a oportunidade, né? Quando me chamaram, eu não conhecia a Monsanto, não conhecia o mercado agro, né? Mas eu falei, vou pesquisar, né? Temos o Google para isso. Fui, conversei com pessoas que trabalhavam na Monsanto, pessoas que trabalhavam na Bayer. Eu tinha um primo do meu pai com 35 anos de Bayer, que falava que era a melhor empresa do mundo. E todas as pessoas com quem eu falei, tanto Bayer quanto Monsanto, falaram a mesma coisa. É o melhor lugar para se trabalhar no mundo. Né? Parecia até uma seita, assim, de como as pessoas defendiam a empresa. Eu falei,
beleza, a proposta era interessante, era ciência de dados na veia, fazer modelo, resolver problema de negócio com dados, não sei o quê. Tinha uma área estruturada, eu falei, eu vou, né? É isso que eu quero para minha carreira, né? E eu continuava estudando, tá, Léo? Eu não parei de estudar, né? Continuava estudando. E aí eu foi super bacana, foram aí 3 anos e pouco de Bayer / Monsanto. Ali eu me desenvolvi como cientista, coloquei modelo preditivo em produção, fiz entregas divertidas, super interessantes, aprendi muito sobre o mercado agro, aprendi muito sobre soja, milho, planta de cobertura, coisas que não eram da minha realidade, que eu adorava aprender, adorava mesmo, né? Tive aí o privilégio de poder participar do projeto Carbono, que era um projeto sobre sustentabilidade, né? Então, como a gente faz uma agricultura sustentável para capturar carbono em solo. Meu, Acho que um dos projetos mais espetaculares que eu vi dentro da Bayer, pelo menos no período que eu fiquei lá, foi essa questão do carbono. era Foi você maravilhoso. que me contou, né? Eu assim, já tinha ouvido falar, mas conversar mesmo foi com você, né, sobre o projeto. E achei espetacular também. Era super bacana. E foi aí, né, nesse momento da minha carreira, Léo, porque eu já vinha como cientista de dados, líder de ciência de dados, aí eu fui uma espécie de líder de dados no projeto Carbono, onde eu aumentei a minha visão sobre os dados, porque o projeto Carbono ele demandava muito engenharia de dados, porque era integração de dados de 7, 8 parceiros, um pipeline mega complexo, criando um novo modelo de negócio, ali alimentando tudo aquilo, fazendo todos os processamentos, dando visibilidade do que está acontecendo, controlando o processo e ainda alimentando um time de cientistas de dados que iam fazer a modelagem do carbono em solo mesmo, né? E eu era o responsável por desenhar toda essa loucura, né? Traçar um plano, coordenar ali junto com o time como seria feito isso, justificar o investimento necessário, porque uma infraestrutura de dados para isso é super cara, não consegui utilizar a infra da Bayer para isso. A gente montou o nosso próprio data lake, né? Por mais contraditório que seja isso, né? Você tem um data lake que não seja central para a empresa, mas que seja para resolver um problema específico dentro da infra da Bayer, mas foi um data lake particular nosso. A gente desenhou aquilo conforme a gente acreditava que fosse a necessidade, com muito estudo, muitas pessoas capacitadas para suportar nisso, né? E foi assim, putz, um mega orgulho na minha carreira ter participado desse projeto, sabe? Foi maravilhoso e continua aí bombando até hoje, crescendo, super bacana. E é um projeto muito interessante, gente. Quem procurar no LinkedIn da Bayer, eu acho que eles falam muito desse projeto externamente também, porque tem um cunho ambiental gigantesco de sustentabilidade no mundo, e é um baita projeto que a empresa Bayer tem, e eu torço muito que dê certo, né? Que realmente funcione esse projeto e que outras empresas sigam o mesmo caminho. Bom, e aí você falou, né? Ficou 3 anos e meio na Bayer e migrou para sua terceira multinacional, né? E aí, o que fez, né? Essa grande mudança aí de carreira que foi para um mercado completamente diferente. Sim. Eu sempre tive uma queda por e-commerce, né? Eu tive um e-commerce numa família, num círculo de amigos que ninguém tinha um e-commerce, nem eram da área de varejo, nada, né? Eu sempre gostei muito. E aí surgiu a oportunidade no Mercado Livre, né? Onde eu estruturaria a área de insights, né? Dentro de marketplace, né? Que é a área de vendas mesmo do Mercado Livre. Então, dentro da área de negócios, tinha essa missão de estruturar a área de insights, gerar valor, e a hora que eles vieram, eu estava super feliz com a Bayer, com o momento, super orgulhoso do projeto Carbono, mas aí eu falei, putz, eu acho que é o momento de eu dar mais um passo na minha carreira, né? Já estou aqui aos meus 3 anos e meio na Bayer. O Mercado Livre é uma empresa de tecnologia, né? Uma empresa tech mesmo, e eu falei, putz, para quem trabalha com dados, é um sonho estar numa empresa dessas, eu vou abraçar e vou me desafiar, né? Porque, putz, para essas empresas tech, querendo ou não, eu sou velho, né? Eu tenho meus 40 anos já, então
E surgiu a oportunidade, eu falei, é hora de eu abraçar, né? E eu digo que eu sou velho sem problema nenhum, tá? Porque assim, a molecada, essa molecada mais jovem, assim, eles são muito bons. E eu falei, putz, é um bom desafio eu estar no meio desse pessoal muito bom, numa empresa que, meu, tem pessoas muito boas, né? A Bayer também tinha, tá? Não estou desmerecendo de forma alguma. Mas uma empresa tech, eu quero ver se eu dou conta disso, sabe? Foi um desafio pessoal. Quanto que eu consigo acelerar e venho ficando satisfeito, sabe? Eu tenho gostado muito do Mercado Livre. É um ritmo alucinante, Léo, mas é bacana. Não, isso é muito legal, Guilherme, e foi um dos motivos, né, que eu queria muito ter esse bate-papo aqui com você, porque você primeiro que teve essa história inicial que eu nem sabia, tá? Da sua empresa, de outras coisas, que foi muito legal aqui da gente bater papo e ver como que você conseguiu mudar de carreira com a análise de dados, como que isso fez a sua vida melhorar. E aí a gente fala de vida, acredito eu, que não só a vida profissional, mas também a vida pessoal, porque as duas coisas caminham juntas, né? Tem gente que acha que dá para separar e isso é meio que impossível, né? Talvez algumas pessoas até consigam, mas no geral não. E você trabalhou em 3 multinacionais, 3 empresas que dentro do setor de cada uma são as maiores do mundo, né, ou estão ali pelo menos no top 3, né, de grandes empresas, de setores completamente diferentes, e isso mostra, e eu quero ouvir a sua opinião, o quanto que o analista de dados hoje, e aí entenda como analista qualquer pessoa que trabalha com dados, né? A pessoa que trabalha com dados, como que ela está livre hoje, do jeito que o mercado está, como ela está livre para escolher aonde ela quer trabalhar. Você não, talvez você vai entrar numa empresa para trabalhar com análise de dados que talvez você nem goste tanto daquilo, mas rapidamente vai aparecer as oportunidades e você vai poder migrar para aquelas que você gosta e cada vez desenvolver mais a sua carreira, buscar novos desafios. Eu queria saber a sua opinião, né, em relação a isso. Vou utilizar aí uma frase que o meu mentor utilizou ali no começo, na minha transição de carreira, né? Ele falou para mim, Gui, eu não quero que você fique rico no seu primeiro emprego. E não é isso que eu quero. Eu quero que você trabalhe a sua empregabilidade. Eu quero que você vá crescendo para chegar num ponto em que você vai escolher onde você quer trabalhar. Né? Que você não vai trabalhar ali porque você tem que trabalhar ali, porque você tem que pagar a conta. E essa foi uma conversa muito sincera que a gente teve, né? E hoje eu posso falar isso, tá? Sem ego, sem nada, mas no começo, na área de dados, você vai comer capim, como todo mundo. Você vai trabalhar, mas você vai trabalhar duro e você vai criar um portfólio, você vai criar E como qualquer musculatura. área, né, Guilherme? Qualquer área. No início você vai comer É, capim, não tem jeito não. vai, exatamente. Só que talvez a beleza do momento da área de dados é que chega um momento em que você pode escolher, Exato. né? Em que você fala, putz, eu quero estar onde eu estou ou eu quero ir para outra, né? As oportunidades vêm e você vai escolhendo, tá? Não me achem, por favor, não me achem arrogante. Isso não é o Guilherme, eu acho que é qualquer pessoa na área de dados, tá? Estudando, dando muito duro ali, trabalhando bastante. Não existe, tá? Sucesso profissional sem muito suor. Não existe, né? Então, estuda muito, trabalha bastante, aproveita todas as oportunidades de aprendizado no trabalho. Chega um momento em que a sua carreira vira, né? E aí você vira mais dono ali da sua direção, de para onde você quer ir, né? E trilhar sua carreira. E cuidado com falsos atalhos, tá? Às vezes você está firme e forte ali na carreira de dados e surge uma vaga pagando muito mais, só que te distancia daquilo. Então, assim, sabendo onde você quer chegar, fica mais fácil você tomar a decisão de você olhar para uma vaga que, por exemplo, só oferece o dinheiro, né, mas não tem um plano de carreira, te desvia da onde você quer chegar e vai acabar atrasando você ali. Aí fica mais simples falar não, eu vou seguir aqui e vou trabalhar e vou crescer, tá? Porque eu acredito que o Guilherme possa falar isso até melhor do que eu, porque ele foi, né, conseguiu aí ir mudando em várias empresas.
Depois que você está empregado nessa área, gente, o que aparece de vagas para você é uma coisa incrível, né? Acredito que para o Guilherme isso acontece muito, principalmente que ele tem muito mais experiência que eu, e isso aí é bem importante o que ele disse, para realmente você filtrar o que é oportunidade para ajudar você a chegar no seu sonho e o que é só uma oportunidade de momento. Então tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. Pessoal, vocês têm mais perguntas para o Guilherme? Podem ficar à vontade. Aproveitem, que não é toda semana que a gente consegue trazer alguém que já passou aí por 3 multinacionais, já teve um período aí de empresário. Então aproveitem aí para perguntar para o Guilherme, tá? Não perca essa oportunidade. Vocês que estão assistindo aqui a live, por favor, deixa aí o seu like, né, para a gente ver que realmente vocês estão gostando do conteúdo. É a forma que nós temos de medir, né, se vocês estão gostando dessas pessoas que nós estamos convidando. Na semana passada trouxemos o Vinícius Junqueira, hoje trouxemos o Guilherme. Semana que vem teremos o João, tá? Todos aí para compartilhar um pouco da experiência e mostrar para vocês o caminho que vocês devem seguir para ter sucesso nessa área de análise de dados, né? Bom, eu acho que não temos mais perguntas, Guilherme, então a gente vai finalizando por aqui. Então, eu agradeço muito, Guilherme, a sua participação. Muito obrigado por compartilhar todo esse seu conhecimento. Sucesso aí nessa caminhada dentro do Mercado Livre. E a todos que estão aqui participando também, muito obrigado por estarem aqui conosco nessa noite. E não esqueçam, gente, toda quinta-feira temos a live Transformando a Análise de Dados em Dinheiro, onde ou eu trago um pesquisador de uma grande empresa para bater um papo com a gente, ou eu vou falar de algum tema importante que pode ajudar vocês aí a ganharem dinheiro com análise de dados. E não só ganharem dinheiro, né, gente? É realizar sonhos. Esse é o mais importante, né? Aquilo que é seu sonho é que precisa ser realizado. É claro que para a maioria dos sonhos, né, dinheiro é um fato importante, né? Não tem jeito. Então, quer falar mais alguma coisa, Guilherme, para a gente finalizar? Quer fazer umas considerações finais? Bacana. Dinheiro é importante, normalmente os nossos sonhos eles têm um custo, né? Então aquela visão romântica do trabalhar não importa o salário, cara, na verdade importa, ele vai te dar qualidade de vida, vai te dar conforto, vai te possibilitar realizar sonhos. Então é isso, né? Vale a pena lutar por isso também, né? Queria agradecer demais aqui a oportunidade de estar aqui conversando com você, Léo, sempre um grande prazer. Obrigado aí o pessoal que ficou assistindo a gente aqui e uma boa noite aí para todo mundo. Uma boa noite, pessoal. Até semana que vem.